pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou te mostrar exatamente como que eu faço a leitura do mercado antes de clicar em comprar ou vender. Ou seja, se você aprender a fazer uma leitura de mercado com clareza, você vai evitar entradas erradas e dessa forma você consegue aumentar a confiança nas suas operações e consequentemente aumentar a taxa de acerto nas negociações também. Então vou te mostrar como que você faz uma leitura de mercado que vai melhorar os seus trades a partir de agora. Chega deixando o like se você não me conhece, eu sou o Hugo e se inscreve no canal se você curtir esse tipo de conteúdo aí. Deixa o like, não se esqueça de se inscrever. Eu vou começar falando sobre um erro muito comum que acontece nas pessoas que estão negociando no mercado financeiro, que é aquela vontade sempre de estar fazendo a negociação, ou seja, ela começa a operar sem critérios. Ela não faz a filtragem do tipo de operação que tem que estar realizando. Ou seja, ela abre o gráfico aqui e começa a falar, acho que agora o gráfico vai subir. Aí começa a comprar. Ah, o gráfico acumulou aqui, mas se ele começa a apresentar quintas de queda aqui, né? A pessoa vai querer vender, porque ela olha um possível rompimento nesse tipo de situação. E esse tipo de cenário acontece muito, ó. Esse rompimento desse suporte aqui, a gente fala, é um candle de força aqui rompendo, ó. Esse aqui. E aí a gente tem esse candle de força vendedora forte aqui, né? E aí a pessoa fala, pô, a partir de agora o preço vai cair, então eu vou vender aqui, aí acaba, vende, bota o stop aqui em cima e toma o stop. Então, o primeiro erro é não saber ler o tempo gráfico ou o que o gráfico está te falando, né? Não, a pessoa não está interessada em entender qual que é o melhor tipo de operação ela está se realizando aqui, e ela quer simplesmente operar por operar para saber o que vai dar. E se você tentar ter esse comportamento de operar para ver o que vai dar, eu acho que a partir de agora vai ser assim, eu acho que isso vai acontecer, você vai acabar abrindo negociações de compra e venda o tempo todo e nunca vai ter resultado. Você sempre vai estar mais perdendo negociações do que simplesmente operando com confiança, com clareza e, consequentemente, tendo uma consistência no mercado financeiro. Então, se você quer realmente ter consistência, quer começar a fazer uma análise com clareza, abrir as suas operações e falar, pô, estou abrindo essa operação aqui, mas eu não estou sentindo sentimento nenhum, porque o objetivo de quem faz negociações com clareza é simplesmente você eliminar aquela sensação de, eu não sei o que pode acontecer, eu abri essa operação aqui, mas será que era para eu ter feito? Aquele sentimento ruim, né? Aquele sentimento que a pessoa fala assim, porra, tô com medo de tomar um stop. Então, quanto mais você ter esse sentimento eliminado das suas negociações, das suas análises, mais tranquilidade as suas operações terão e mais, consequentemente, assim, né, você vai ter mais probabilidades de acertar suas operações no mercado financeiro. Então, eu vou te mostrar aqui uma ferramenta, né? E ela é muito simples de você utilizar, que vai simplesmente aumentar e melhorar a taxa de leitura das suas negociações e, consequentemente, melhorar também os seus tipos de negociações, porque essa ferramenta, ela simplesmente ela vai começar a filtrar o melhor tipo de operação que você tem que realizar. E isso é muito forte porque, cara, vai eliminar ali 50%, na verdade 50, acho que 60, 70% ali do tipo de operação que você vai realizar, porque você já vai falar, pô, com essa ferramenta aqui eu já tenho uma filtragem do melhor tipo de operação que eu vou realizar. Então eu começo a simplesmente, vamos imaginar que ela está me indicando, né, que é só para eu vender. Então o melhor cenário aqui, a maior probabilidade, é claro que não tem uma certeza, mas a maior probabilidade dentro do que eu estou enxergando aqui no mercado financeiro, as probabilidades, e aí sim, você vai ter uma taxa de acerto muito grande. Então, a maior probabilidade aqui é uma venda. Então, eu começo só nesse tipo de cenário aqui e já evito compra. Não tem por que eu estar comprando no mercado financeiro se eu estou olhando a análise do preço, estou fazendo análise e entendendo através dessa filtragem que você vai aprender a partir de agora, que o melhor cenário de operação é um cenário de operação de venda. Então não tem por que você comprar. E aí, é claro que você tem que respeitar o que você está fazendo análise. Não adianta de nada você ter essa ferramenta em mão, saber utilizar, mas na hora que faz para o gráfico aqui, vai para a parte gráfica, realmente para o mercado real, que você não consegue simplesmente se controlar, o renda subindo, o renda descendo, aí quer comprar e quer vender, não vai adiantar de nada. Claro que tem que ter o controle emocional, mas eu tenho absoluta certeza que essa ferramenta ela vai melhorar a forma como você está enxergando as suas análises e vai melhorar também as suas negociações. Então vamos lá. Hugo, que tipo de ferramenta é essa? Cara, vamos lá. São os pontos de pivô. Eu já falei aqui sobre os pontos de pivô, eles são a base ali da pivot, né? Mas os pontos de pivô eles são os, como falar assim, é o GPS, né? O tipo de operação que você vai realizar. Ela é muito forte porque a gente tem cenários
onde o mercado ele tem as maiores probabilidades de movimentação. E onde é que estão essas maiores probabilidades de movimentação? Justamente nos pontos de pivôs, quando o mercado ele rompe um ponto de pivô ou quando ele deixa de romper ponto de pivô. E eu vou te mostrar como que você vai encontrar isso aqui. Vou te dar um exemplo aqui no EURUSD. Vou pegar aqui, tá? Vamos lá. Bom, e aqui no EURUSD, no gráfico semanal, todas essas linhas que não sejam linhas pretas, elas são pontos de pivôs calculados, tá? Então a gente tem aqui um ponto de pivô, tem outro ponto de pivô aqui, outro e um aqui em cima, tá? Aqui no gráfico mensal a gente consegue ver mais sobre essa movimentação do preço aqui. A análise ela iniciou aqui, né? Tem a projeção de retração de Fibonacci aqui, ele dá 100% de retração de Fibonacci, aqui dá 100% de expansão de Fibonacci, né? Então o preço está dentro desse ciclo aqui, a gente consegue perceber o preço rompendo aqui. Eu vou já te ensinar como é que calcula os pontos de pivôs também aqui no vídeo. Aqui no gráfico semanal, o que eu entendo? Olha só. Eu tenho o preço, ele está aqui, ó. Eu tenho que ver onde é que o preço está aqui agora. Ele está nessa região. Vamos pegar aqui esse rompimento que aconteceu no gráfico semanal, mas eu vou trazer aqui para o gráfico diário, porque o gráfico diário é um gráfico que me dá essa leitura do preço, de como eu posso me comportar nas minhas próximas negociações. Então, o ponto de pivô foi esse ponto de pivô aqui, ó. Foi esse ponto de pivô aqui. Então, eu tenho o preço nessa região, olha só. Antes dele romper, ele não rompeu. Enquanto o preço não rompeu esse ponto de pivô aqui, os melhores tipos de negociações seriam venda. Então, olha como é que a gente consegue perceber. Ó, a gente tem um preço que tentou romper aqui no gráfico diário, tá? E aí tem que ter esse rompimento no gráfico diário, que vai te caracterizar um bom entendimento da possível movimentação do preço para a próxima sessão. Não rompeu, então não teria como, por que eu acreditar em continuação de tendência de alta aqui. Então, venda, 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 até aqui, ó, esse ponto de pivô. Nesse tipo de cenário, eu não evitaria negociações de venda, eu evitaria negociação de compra. Por quê? Porque o preço não rompeu acima desse ponto de pivô. Mas o preço rompeu aqui acima desse ponto de pivô. Mas é um cenário que você tem que levar em consideração somente o que está acontecendo agora. Isso daqui, senão a gente vai voltar demais aqui para o preço. Como ele estava dentro dessa região, o cenário de negociação aqui era negociação de venda. Até esse cenário quando o preço chegou aqui. Quando ele chegou aqui nesse ponto de pivô de 1.16062, aí o cenário começa a mudar um pouquinho. Por quê? Porque não teve o rompimento abaixo desse ponto de pivô para renovar a força vendedora. Ele chegou lá, não fechou abaixo do ponto de pivô e retornou. Então, nesse tipo de cenário, eu começo a descaracterizar a venda e começo a voltar meu pensamento para a compra. Até o cenário onde o preço rompe aqui o ponto de pivô no gráfico diário. Rompeu no gráfico diário, vou pegar aqui, ó. E aí eu vou levar lá para o gráfico M15, tá? Dia 12/8. Então vamos trazer aqui para o gráfico M15. E vou trazer aqui para o gráfico M15, dia 12/8, aqui foi dia 1º, papapá. Dia 12 teve o fechamento aqui em cima, ó. Então aqui teve dia 12 para 13, tive um fechamento do gráfico diário acima dessa região, acima do ponto de pivô, que é o ponto de pivô definidor de operação que eu irei fazer. Fechou acima desse ponto de pivô, qual o melhor tipo de operação que eu vou realizar? Compra. Simples assim. Então eu vou evitar venda nesse tipo de cenário. Pô, o preço está aqui, ó. Começou a se desenhar, formou esse canalzinho aqui, eu já posso executar a minha negociação nesse rompimento, ó. E aí eu posso pegar esse canal que foi formado ou esse canal aqui também, ó. Só ver quantos pontos tem esse canal aqui. Tem que ter pouco pontinho, não tem problema nenhum. Traço a ferramenta de Fibonacci de expansão, de retração para calcular o stop. Vou posicionar o stop aqui embaixo, ó. E aí o mercado, eu entro no rompimento, posiciono o stop aqui embaixo e o mercado vai lá. Eu posso trabalhar com take até aqui nesse ponto de pivô, onde o mercado foi certinho. Então, olha como esse cenário fica muito mais favorável para eu executar o meu tipo de operação aqui também. Aí o preço começou a se movimentar, Essa negociação daria uma operação de take, mais ou menos 522 pontos aqui no EURUSD. Então, foi um tipo de operação que eu peguei. Depois eu peguei essa operação de reversão de tendência aqui, que também, bom, o preço não chegou aqui a romper. Só que esse tipo de cenário fica um pouco mais agressivo para o cara que não espera o fechamento do gráfico diário. Eu, como mais agressivo, peguei esse rompimentozinho daqui para cá e peguei um takezinho de 300 pontinhos aqui no EURUSD nessa reversão. E aí, quando tem o fechamento do preço aqui, ó, abaixo do ponto de pivô, então não tem renovação da força compradora. Então, qual que é o entendimento que isso me dá?
que a tendência do preço é fazer uma correção a partir de agora. Se tivesse fechado acima desse ponto de pivô, a renovação da força compradora estaria sendo confirmada, então eu continuaria operando comprado, mas como isso não aconteceu, eu tenho uma renovação da força vendedora aqui agora, porque o preço fechou abaixo desse ponto de pivô, e aí como ele começa a se desenhar para baixo, né? E aí qual seria o melhor tipo de operação para eu realizar aqui? Cara, você pode realizar esse tipo de operação nesse rompimento aqui, tá? Ou, se você quiser ser um pouco mais conservador, você também pode operar nesse rompimento aqui, ó, que eu falo, você vai operar no rompimento da máxima ou da mínima do dia anterior. A mínima do dia anterior está bem aqui, ó. E aí confluencia com esse ponto de pivô, né? Espera romper a mínima do dia anterior junto com o ponto de pivô. Aqui o rompimento do ponto de pivô acontecendo, junto com a mínima do dia anterior, você vai entrar na negociação e aí você vai pegar uma operaçãozinha de take. Talvez essa operação daria um 0 a 0, porque o preço chegou a bater aqui, ó. Voltou, mas enfim, mas o cara que tem um controle emocional um pouco mais afiado, ele consegue pegar essa negociação aqui. E aí o preço começa a retornar, fechou acima desse ponto de pivô, outra compradora de novo. Aí vai daqui para lá, você consegue pegar mais tipo de operação. E aí, como o preço ainda está dentro desse cenário aqui, ó, entre esse ponto pivô e esse ponto pivô, qual que é o melhor tipo de operação? Aqui é o seguinte, você pode ter um comportamento mais agressivo e ter um comportamento um pouco mais conservador. Qual que é o comportamento mais agressivo? Operar comprado a partir de agora aqui, ó. Como percebe que o preço não está rompendo abaixo desse ponto pivô, eu posso começar a operar comprado aqui nesse tipo de cenário. Ou eu posso aguardar o fechamento do preço abaixo ou acima dessa região aqui e operar na máxima ou da mínima no dia anterior. Só que vai demorar um pouquinho mais para você operar, porque se a operação de compra seria aqui em cima, né, e a sua operação de venda somente se o preço rompesse aqui para baixo, e aí teria que fechar aqui, né, para você poder ter uma confirmação do tipo de operação a ser realizada. Tá? Mas o cara que gosta de ser um pouco mais agressivo, ele já começa a operar no rompimento aqui dessa possível situação ali de reversão de tendência que ainda não pintou, né? O preço chegou próximo aqui ao ponto de pivô, é uma região de suporte, tá? Esses pontos de pivô são suportes e resistências fortes do preço, tá? E aí, quando ele romper aqui, você cabe um tipo de negociação de compra do mercado financeiro. O preço começa a subir, 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 fecha aqui em cima, aí eu tenho a renovação da força compradora, continua operando comprado ali, mas se ele começa a se desenhar para cá para baixo e fecha abaixo desse ponto de pivô, possivelmente eu tenho uma força vendedora do preço, principalmente até nessa regiãozinha aqui. Pode chegar. Se quiser ser mais agressivo, pode pegar um take aqui embaixo em 16.02. Hugo, como é que eu calculo agora os pontos de pivôs? É simples. Vamos jogar aqui no gráfico diário. O que você vai fazer? Você vai pegar. Sempre você vai começar pelo ciclo de movimentação que você encontra. Então eu encontrei o ciclo aqui, ó. Aqui está o ciclo de movimentação do preço. O que eu vou fazer? Eu vou somar a região de resistência com a região de suporte e vou dividir por 2. Ou seja, o cálculo do ponto de pivô é região de resistência mais suporte, e esse resultado você divide por 2. E você vai começar a encontrar esses pontos de pivôs aqui. Esse é o primeiro ponto de pivô, que é o ponto de pivô mais forte. E aí você vai encontrando os pontos de pivôs aonde o preço está. Para eu encontrar esse ponto de pivô aqui, essa região de resistência com essa região de suporte, você vai dividir por 2 e vai encontrar essa região. Para eu encontrar esses pontos de pivôs aqui de linha azul, são os pontos de pivôs de definidor de negociação. O que você vai fazer? Pegar essa região de resistência com essa região de suporte e vai dividir por 2. Provavelmente você vai encontrar bem aqui. As próximas regiões de resistência, essa região de resistência com essa região de suporte, dividido por 2. Então você encontra essa daqui. Essa região de resistência com essa região de suporte, você vai encontrar essa daqui. E assim sucessivamente. É claro que você não tem que encontrar muitos pontos de pivôs para poder não ficar com o gráfico cheio de linha e acabar ficando confuso, tá? Claro que você tem que encontrar ali onde tem um espaço, você vai lá, pô, daqui para cá tem um espaço bacana para o preço respirar. Então, ó, 600 pontos aqui. No EURUSD, entre um ponto de pivô e outro, é legal, porque é bastante movimentação. Então, eu sempre deixo esse espaçozinho aqui de 600, 700 pontos ali no EURUSD para poder eu entender mais ou menos como que está a movimentação do preço. Mas só com esse entendimento dos pontos de pivôs e alinhando com a situação de entrar no rompimento da máxima ou mínima do dia anterior, é claro que tem que operar a favor da tendência do gráfico diário. Isso te traz muito mais clareza para você negociar no mercado financeiro e muito mais
tranquilidade, porque você sabe o que você está fazendo e você entende mais sobre a leitura do mercado financeiro. Fechou? Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha curtido. Deixa o like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo. Valeu, tchau, tchau.